Hoje nós vamos falar sobre a humanização do investigado e do acusado no processo penal. Tema muito importante, o tema da hora, tendo em vista a aproximação, por exemplo, de um grande julgamento que será o júri da Boate Kiss. Mas antes de falar sobre este assunto, eu gostaria de pedir a você que, por favor, que não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, que ative as notificações, assim você vai ser informado de quando um novo vídeo estiver disponível no canal. Tá certo? Muito obrigado. Os órgãos de persecução, notadamente a Polícia Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público, eles têm como estratégia para enfraquecer o suspeito ou o acusado, eles buscam a espetacularização, seja da prisão, seja do processo, para, com isso, demonizar a pessoa que está sendo investigada, a pessoa que está sendo acusada perante a sociedade, perante o Poder Judiciário, perante a opinião pública. De maneira que, ao enfraquecer esta pessoa, que é acusada muitas vezes de algum crime grave, que a todos arrepia, ela, com certeza, esta pessoa terá direitos e garantias fundamentais, muitas vezes ignorados pelos órgãos responsáveis justamente por garanti-lo, que é o Poder Judiciário. Cabe ao advogado, nestes casos, buscar dentro do seu cliente, naquela pessoa que é apontada pelos órgãos de persecução como um monstro, por exemplo, cabe ao advogado ver nele o humano que ali habita e mostrar para o judiciário, que é o local próprio para isso, quem é o réu, explicar de onde esta pessoa veio, em que circunstâncias esta pessoa se praticou o crime, o porquê fez. Muitas vezes, isto não vai isentar o réu da sua responsabilidade pelo ato praticado, mas vai permitir que o juiz aplique aquela pessoa que inicialmente era tido como quase uma pessoa que não seria humana, o juiz poderá aplicar uma pena justa. Eu quis falar sobre esse assunto hoje com vocês aqui no canal, tendo em vista um insight que eu tive ao ver um documentário feito pelo meu colega, Dr. Jader Marques, advogado de um dos réus que vai a júri agora, muito próximo, no início de dezembro, aqui na cidade de Porto Alegre, seguramente um dos maiores júris da história, que será o júri da Boate Kiss. E o Dr. Jader Marques fez um documentário que está disponível no YouTube, vídeo muito interessante, é um documentário onde ele conversa, é uma conversa de cerca de 40 minutos com o seu cliente, demonstrando ali a origem, as consequências que o processo penal trouxe para aquela pessoa que vai ser julgada futuramente por crimes graves. E o que o Dr. Jader Marques fez foi justamente humanizar, mostrar que o seu constituinte não é esse monstro todo que a grande mídia e que os órgãos de persecução querem vender para a sociedade, porque é justamente a sociedade que vai julgá-lo. Nos crimes mais graves, que são os crimes dolosos contra a vida, o julgamento não é feito por juízes togados, e sim por homens e mulheres da sociedade. Portanto, é muito importante que o advogado criminalista ele possa se utilizar de um meio lícito para demonstrar à sociedade de que o réu é um ser humano como outro qualquer, que erra e ele acerta, e nem por isso ele deixa de ser humano.
processo de humanização que o advogado muitas vezes é instado a fazer para amenizar a pressão que existe contra o seu constituinte, ele é um processo que não é ensinado nas universidades. Não há esta cadeira na faculdade, ninguém ensina. Eu diria que a dor que vai ensinar você a gemer. É um processo muito difícil. É um processo, primeiro, de conhecimento do seu cliente. Você tem que conhecer profundamente o seu cliente. Não é só conhecer o processo que ele está sendo acusado. É especialmente conhecer o seu cliente, conversar com ele por horas e horas. Com certeza, nessa conversa, você vai identificar qual é o ponto que deve ser demonstrado, o ponto sensível e o ponto que vai tocar as pessoas quando você contar determinada passagem da vida daquela pessoa. Olha, você pode pegar um documentário, você pode pegar uma filmagem da infância do seu cliente, você pode produzir, eu mesmo faço isso em júris populares. Eu sempre peço para o meu cliente que ele me traga fotos desde a infância até a vida adulta. E geralmente nos júris eu exibo esses vídeos para justamente mostrar para a sociedade de que aquele homem que está ali hoje com 40 e tantos anos, enfim, ele um dia foi uma criança de 5 anos, 6, 7 anos, ele fez 15 anos, ele foi amado, ele foi desejado por um pai ou não foi, enfim. É muito importante muitas vezes você utilizar isso no processo e você pode, isto é lícito fazer. Mas é uma escolha da defesa. Você pode usar no processo ou simplesmente veicular nas mídias sociais. Hoje em dia nós temos aí plataformas que permitem isso. Sabe que ao longo da minha carreira como advogado, eu acompanhei muitos réus que foram processados, que foram massacrados perante a opinião pública e ao final de anos de processo foram absolvidos. E aí esses réus sempre me perguntaram, tá, Rodrigo, e agora que eu fui inocentado, quem vai me devolver a imagem que eu tinha, a minha dignidade, a minha respeitabilidade? E é uma resposta que eu nunca tive e é uma resposta que eu não tenho. Porque a absolvição de uma pessoa, por mais clara que ela seja, infelizmente, ela não tem o condão de apagar a existência daquele processo. Não é apagar fisicamente, não é acabar o documento que comprove que ele respondeu. É apagar mesmo a imagem que as pessoas têm daquela pessoa como criminoso. É apagar da memória da pessoa que respondeu o processo as noites que ele perdeu sem dormir pensando no processo. A tristeza, o sofrimento que aquela pessoa passou esperando a absolvição. Os sonhos que ele teve que postergar ou não realizar porque havia uma interrogação sobre o futuro. Isto tu não consegue devolver jamais para uma pessoa que respondeu a um processo penal. A pena, a sentença absolutória, o cumprimento da pena, enfim, aquelas pessoas que são culpadas e quitam, por exemplo, com a sociedade, cumprem a pena, muitas vezes tem a ideia de que cumprindo a pena, bom, paguei para a sociedade, não devo mais nada para a sociedade, agora vou poder seguir a minha vida. Grande erro. A pena não termina com o cumprimento dela. Ela é perpétua. O estigma de uma pessoa que respondeu um processo, seja absolvido ou seja condenado, na minha avaliação, ele é para sempre, infelizmente.